aí, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu já comecei esse podcast aqui com o violão na mão, porque tem gente especial aqui. E antes de eu falar quem vai estar aqui, eu já quero convidar você a se inscrever no nosso canal, compartilhar esse conteúdo com alguém. Esse conteúdo hoje vai edificar muita gente, mas principalmente você que é envolvido com louvor e adoração, tá bom? Tô falando de alguém muito especial, gente que não vinha ao Brasil há muito tempo. E quando a gente soube que estava chegando, a gente deu um jeito de fazer uma parada aqui em São Paulo. Seja bem-vinda, Tamires Garcia. Obrigada, meu amigo. Obrigada. Tudo bom com você? Tudo bem demais. Feliz de estar aqui. Olha só, conheci essa jovem senhora agora. Conheci adolescente. Oi. Aqui em São Paulo. Você lembra de um dia que você me deu um iPod? Não. Não assim, eu nem era pastor. Ô, pastor Daniel, você abençoou a minha vida, então eu quero te dar algo tão importante pra mim. Aí você foi lá, pegou um iPod. Na época era top aquele negócio tinha ganhado, de ouvir música. E Tamires, não precisa me dar isso. Não, mas Deus tá falando comigo e tal, né? Por isso que hoje eu vou te abençoar com o iPhone Pro Max. Tô brincando. Um dia, quem sabe. Ai, Senhor. Mas vamos lá, gente. A gente vai começar cantando uma música. Você curte essa música, então? Curto, amo muito. Cantei muito na adolescência. Se falar desde criança, aí a gente acaba o podcast aqui. Não, de adolescente. Eu não tô tão velho, não. Adolescente. Ministrou muito em oração, ministrei muito em muitos cultos, me abençoou demais. Vamos lá, então vamos começar cantando, daqui a pouco a gente conversa, tá, gente? Graça, favor de Deus que eu não mereço, misericórdia, o castigo merecido que Ele não me deu. E é isso que sustenta todo o meu viver. Amanheceu e as misericórdias de Deus se renovaram sobre mim. E esta é a causa de eu não ser consumido. Como entender? Como entender que um Deus maior que todo o universo se preocupa com uma simples poeirinha como eu? Tua fidelidade é além de tudo que eu conheço. Quero você, Deus. Não consigo entender a graça, não consigo explicar a graça, mas posso sentir em meu coração. Eu posso sentir em meu coração. Eu posso sentir em meu coração que Deus me ama como sou. Ele me ama como sou. Ele me ama como sou, me ama como sou. Não desistirá de mim até que veja a imagem. Ele me ama como sou. Ele me ama como sou. E nada vai me separar desse amor. Me ama como sou. Tudo vai ficar bem. Jesus está comigo. Eu sei que tudo vai ficar tão bem. Jesus é meu amigo. Eu sei que tudo vai ficar bem. Jesus está comigo, eu sei que tudo vai ficar tão bem. Jesus é meu amigo, eu sei que tudo vai ficar bem.
que tudo vai ficar tão bem. Jesus é meu amigo, eu não consigo entender a graça, não consigo explicar a graça, mas posso sentir em meu coração. Eu posso sentir em meu coração que Deus me ama como sou. Aleluia. Ai, meu Deus do céu. Glória a Jesus. Agora vamos lá, gente. Fazer logo uma dupla sertaneja, gospel, glória. profética, apóstolo e apostila aí, ó. Bom demais. Tamires, que bom que você tá aqui. Prazer Obrigada, te ver. Prazer conhecer o Samuelzinho, que tá ali atrás das câmeras, pesando só 12 quilos, né? Apenas 6 vezes. Apenas. Tá ali sendo ninado para dormir. Bom, gente, bem-vindo. Bom, vou deixar aqui um QR Code muito importante para você. No mês de julho, 23 a 26 de julho, em São Paulo, no interior de São Paulo, nós vamos fazer a Escola Abba Pai. Talvez você conheça a Escola Abba Pai, já foi aluno, talvez ainda nunca ouviu falar da Escola Abba Pai, mas imagina um lugar onde durante 3 dias você vai ouvir a voz de Deus, você vai descansar a sua alma, o seu espírito, vai ouvir a voz do Pai, direções para a sua vida. Um lugar onde você vai fazer novas amizades e principalmente mergulhar na presença de Deus. Então, tá aqui no link da descrição do vídeo, tá aqui um QR Code. Faz a tua inscrição, vem estar conosco. Quem sabe alguém consiga vir também, né? Estamos tentando aí, quem sabe. Tá bom? Tamires, e aí, como tá a sua vida? Você tá bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Tô toda bem. E aí, tava com saudade do Brasil? Tava demais. Meu Deus, só Deus sabe quanto que eu orei pro Senhor me liberar pra vir. Que bom. Foi muito bom. E tá sendo uma bênção, então. Com as crianças aqui, vendo os parentes. Tá, visitando a família, curtindo bastante, descansando um pouquinho também. Tem sido muito precioso. Bom demais. Tamires, antes aqui a gente estava falando um pouquinho nos bastidores sobre como a igreja brasileira é uma igreja adoradora. Nós amamos cantar, nós nos derramamos na presença de Deus. E de uns tempos para cá, nós estamos experimentando uma revolução na tecnologia, né? Nós temos agora diretor musical nas igrejas, nós temos telão de LED, nós temos luzes e fumaça, nós somos mais organizados. E durante alguns anos isso tem aumentado assim, a nossa percepção. A igreja brasileira tem sim se organizado mais. Eu acho que faltava um pouquinho disso. A gente era muito maluco, muito largado, né? Mas agora eu percebo que nós vamos transicionar. E eu queria saber o que é que você pensa a respeito disso. Eu percebo que nós estamos nos cansando de todos esses moldes, de todos esses padrões, de toda essa organização, toda essa excelência, né? Que agora virou uma palavra na moda. E a gente vai agora voltar a desejar as coisas orgânicas. Eu, particularmente, que já participei de alguns moveres de adoração, assim, eu tô percebendo isso. O que você acha disso que eu tô te falando? Olha, eu acho que a ordem, ela é boa, né? Ela vem do Espírito. A Bíblia diz que o Senhor, o Espírito, né? Faz as coisas com ordem, com decência. Então, a ordem é boa. Deus não tem nada contra a ordem. Mas eu acredito que nesse sentido, assim, infelizmente, algumas coisas elas soam parecidas com o que pode ser a presença de Deus. E acabam sendo aí subterfúgios para parecer que Deus está no nosso meio quando Deus não está. De repente, ele não está ali, a sua presença não está manifestada entre nós, né? E como, eu acredito, não só a nossa geração, mas a seguinte, depois da nossa, ela tem uma necessidade sensorial. Eu estava até conversando sobre isso outro dia num outro podcast. Que aquilo que a gente chama de avivamento hoje, né? Não foi chamado de avivamento até entre 50 e 60, com o Woodstock e o movimento hippie que veio depois e tal, né? Isso não era chamado de avivamento. Avivamento era um retorno às escrituras. Toda a história, desde a palavra, quando a gente vê Josias, quando a gente vê, enfim, Esdras, que encontra o livro, sempre que a gente vê um chamado, né, avivamento, esse despertamento do povo de Deus, sempre está relacionado ao voltar para a palavra de Deus. Muito bom. Mas aí entra um momento na história que vem uma sede do mundo, do povo, que era uma necessidade de sentir. E nessa necessidade de sentir,
a igreja, não acredito que por má intenção, nada disso, mas uma vontade de responder ao desejo do homem e não a buscar a vontade de Deus para que isso fosse revelado, começou a trazer essa resposta. Então, dizendo, você quer sentir? Vem sentir a presença de Deus. Você precisa de sentir, ao invés de você ir para o que era toda a questão do Woodstock, toda a questão do movimento hippie e tal, né? Sexo, droga, rock and roll. E você vê a música nascendo de uma maneira forte aí. E a partir daí, né, vem Jesus Movement, entra as bandas na igreja e tal. Então, não é de todo ruim, não tô dizendo que a banda na igreja é ruim, nada disso. Mas eu tô dizendo que esse movimento de responder ao sentimento das pessoas colocou, de repente, no nosso imaginário que a manifestação da presença de Deus e o lugar da presença de Deus é igual ao que sentimos. E, na verdade, o evangelho é o oposto disso, né? Nós não vivemos pelo que nós sentimos. Nosso coração é enganoso, né? Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as outras coisas. E quando a gente vê o apóstolo Paulo, ele diz, nós não andamos pelo que vemos. Nós não andamos por isso. Então, o que eu percebi, depois de todo esse tempo, assim, fora, né? Para quem vem de fora e chega aqui, eu, inclusive, esperava, assim, quando eu saí, eu tinha tinha uma fome, assim, sabe? Uma fome mesmo da presença de Deus. E eu vim com a expectativa de ver essa fome aumentada. Mas a sensação... Na igreja brasileira, assim. Mas eu voltei com a sensação de que a igreja saciou a sua fome com coisas que não são a presença de Deus. Coisas lícitas, coisas boas. Então, sim, é legal ter excelência, é legal ter um telão de LED, é legal ter uma luz, é legal. Essas coisas são legais, elas em si não são problemáticas. Mas elas se tornam um problema quando a gente iguala isso à manifestação da presença de Deus. Então, Deus está aqui, se a bateria estiver lá em cima, e a gente estiver naqueles refrões altos, emenda um no outro, e é isso, então Deus está aqui. Não é isso, entendeu? Que é o símbolo da presença de Deus manifesta entre nós. Então, eu percebo que uma boa parte ficou, assim, entorpecida, talvez, assim, com essa... poxa, que legal, e aí vem uma fome, mas é uma fome de qualquer coisa, não é uma fome da presença de Jesus, é uma fome, o que vier primeiro sacia, né? E eu acredito que esse movimento do Espírito também vem de uma galera que viveu tudo isso, né, que você falou aqui, viveu esses movimentos do Espírito, aquilo que muitas vezes foi chamado de avivamento, que vinha da parte de Deus, não estou dizendo que não, mas que geralmente ficava focado ali nesse sentir, nessa experiência sensorial, né? Ao invés de fundamento. E hoje, a geração que a gente vê seguinte, ela pede uma razão, né? Ela pede um fundamento, não é crer por crer. Tem que ter uma razão. E o apóstolo Pedro fala sobre isso, né? Nós precisamos estar prontos para apresentar a razão da nossa fé a qualquer momento. Então, eu percebo esse movimento do Espírito de uma insatisfação de pessoas que já não equiparam mais a presença de Deus com as luzes, com a fumaça. Já começaram a discernir. Exato. E elas querem algo mais. E esse algo mais é a própria palavra de Deus. Exatamente. Então, eu acredito que esse movimento que a gente vai ver a partir de agora, e tenho orado por esse tipo de avivamento, um retorno às Escrituras que convence o homem do pecado pelo Espírito, da justiça do juiz de Deus, como está escrito. Mas eu acredito que essas coisas externas, elas saturaram, né, o coração da igreja. E agora o povo está pedindo, olha, vamos apresentar a razão da fé? A gente vai louvar, a gente vai levantar nossas mãos, a gente vai adorar, a gente crê, a gente quer isso tudo. Mas a gente quer uma razão, a gente quer um porquê, né? E então eu percebo que a gente provavelmente tem esse movimento, assim, talvez de diminuição de instrumentos, de diminuição dessa parafernália toda, que em si, de novo, não é o problema. O problema não está na luz, não está na fumaça. São ferramentas, até quando você tem uma fumaça, fica melhor na filmagem, chega melhor. Tudo bem, então é uma questão de qualidade mesmo, que vai chegar melhor para outras pessoas. Ter um bom áudio, que vai fazer, hoje em dia com a internet, quantas pessoas não são alcançadas pelo evangelho. Então, em si, não é o problema. Mas o problema é quando isso tudo se torna o palco de uma performance da presença de Deus e não da manifestação da presença de Deus. E eu acredito que para isso a gente tá tendo esse movimento do Espírito Santo de preparar os corações para dizer, olha, tá vendo? Isso não é o suficiente. Isso aqui não é o bastante. Então vamos voltar, vamos retornar para a palavra de Deus. Então eu acredito que esse fundamento vai voltar e junto com isso esse desejo de uma coisa real. Legal. Não na coisa que parece real, né? O que você tá me falando, eu tô lembrando aqui de Davi, né? Davi, ele tentando fazer com que a presença de Deus finalmente retornasse para a cidade de Davi, para Jerusalém. Eram muitos anos sem a presença de Deus. E, logicamente,
eu talvez teria feito a mesma coisa. Vamos colocar essa arca numa carroça. Sim. Porque não dá pra gente esperar mais tanto tempo. Eram, sei lá, quase 40 quilômetros. Vamos fazer a coisa ir mais rápido, vamos lá. E deu certo, por alguns quilômetros deu certo. Uhum. Eu não tenho certeza quantos quilômetros deu certo, mas a Bíblia diz que eram pessoas cantando, celebrando, gente emocionada, Sim. Davi ali dançando, até que morre alguém. Morre alguém com a melhor das boas intenções, tenta segurar a arca para que a arca não caísse. Uhum. Eu até vi um judeu ortodoxo pregando e falando sobre isso, explicando que aquele garoto, Uzá, ele percebeu que se a arca caísse no chão, não era só ele que ia morrer. Eu acho que todo mundo ia morrer. Uhum. Inclusive o próprio rei. Então ele coloca a mão ali, as escrituras não falam isso, mas eu achei isso muito interessante, como se fosse um sacrifício, cara. Uhum. Eu vou segurar, porque senão vai acontecer um acidente, uma catástrofe aqui. E eu acho interessante que é exatamente isso que acontece. Davi tem que fazer um retorno para a palavra. Ele para... O que Deus quer? Deixa a arca na casa do Obed-Edom, fica aí, volta e vai se consultar com os mais antigos, com os sacerdotes. Por que deu errado? E aí ele descobre que deu errado porque ele usou uma parafernália moderna, que parecia totalmente assim inofensiva, mas ele disse, cara, é no ombro dos sacerdotes. E vai demorar mais tempo, mas é desse jeito. É isso. Essa é uma questão também. Você sabe que eu acho que esse processo, ele inicia um pouco mais para trás, que é um reconhecimento nacional, quando a gente vê que a arca é tomada, que nasce o filho, né, o neto de Eli, ali, os filhos dele morrem, Hofni e Finéias, e que nasce o neto de Eli... Que é o Icabode, né? Foi-se a glória. Foi-se a glória. Então, esse reconhecimento, eu acho que a gente precisa partir daí, ainda um pouco anterior, sabe? Da gente entender que a glória se foi. Né? Tem uma música muito antiga também, se eu não estou enganada, da Nova Geração. Que eles falam, pequei contra ti e a glória se foi. Usei o teu mover para me promover e a glória se foi. O orgulho me dominou e a glória se foi. Quantas máscaras, a glória se foi. Quanto desamor, a glória se foi. Quanta mentira, a glória se foi. Então, se a gente hoje não olhar para dentro de nós mesmos, né? A gente olha hoje para o cenário brasileiro, todo mundo dizendo, eu tô fora, então... Eu tava até comentando com vocês, eu tô ali cuidando dos meus filhos, da casa, do marido, enfim, das coisas ao redor. Acaba que eu não tô com os olhos nos noticiários, né? Mas se a gente olhasse para o cenário da igreja, não só no Brasil, mas nas nações, a gente não tem o que bater no peito para dizer, olha só, tudo que tá acontecendo. Se a gente olhar para as nações, ela é um reflexo daquilo de onde a igreja se ausenta, né? De onde a igreja tolera, de onde a igreja... não é modelo, não é luz, né? Então, a gente primeiro, eu acredito que precisa, e o Espírito está nos chamando para esse movimento como igreja, como ministros, como sacerdotes, né? Todos como sacerdotes diante do Senhor, desse movimento de arrependimento para dizer, vamos reconhecer, né? Eu acho que essa é uma coisa que falta entre nós. Vamos reconhecer que a glória de Deus se foi daqui. A glória de Deus não está no nosso meio. Porque enquanto a gente continua dizendo assim, olha, tá tudo bem, a gente consegue viver mais um dia assim, desse jeito. E a gente vai levando. Então, por que a gente precisa de Deus aqui agora? Agora, se a gente olha pra nós, a gente reconhece o nível da nossa miséria, a gente reconhece o nosso pecado, a nossa corrupção, né? Nós reclamamos tanto do governo brasileiro, mas e nós, dentro das portas da igreja, né? E a injustiça, e o órfão, e a viúva, e o necessitado. E aí, cadê o verdadeiro evangelho entre nós? Se a gente olhar bem pra dentro da nossa própria vida, então a gente tem que dizer, a glória se foi de nós. E a gente precisa desse movimento de arrependimento para dizer, se a glória não está no nosso meio, então tá bom. Então a gente pode clamar de novo para que ele venha. Porque não tem sentido a gente clamar se a gente acha que ele tá aqui. Entendeu? E aí sim, eu acredito que é onde a estrutura entra e muitos que têm esse reconhecimento de dizer, olha, a glória de Deus não está entre nós, vamos usar a estrutura. Eu tenho até uma canção que fala sobre isso, né? Eu quis construir um templo, meio que parafraseando Davi ali. Eu não admitia que você morasse numa tenda. Armei tantos projetos, fiz tantas coisas que você não me pediu. O que eu não entendia é que a estrutura não traria a tua presença para mim. Que o que você amava naquela velha tenda era eu. Então eu quero voltar ao lugar onde tudo era puro e simples, né? Só você e eu, nosso romance. Então, se a gente olhar bem, a estrutura não pode sustentar, ela não tem capacidade de sustentar a presença de Deus. Tanto, vou compartilhar um pouco sobre isso hoje à noite, inclusive. Tanto que o templo de Salomão, a glória vem, mas chega um momento ela não sustenta mais. Sim. Então a glória vai embora.
né? E a gente tem essa questão assim de ciclos em ciclos. Parece que a gente vai, quando a gente tenta segurar a glória de Deus do nosso jeito, a gente para de olhar para Jesus, a gente para de depender do Espírito Santo, a gente denomina donos de avivamento. Deus não divide a glória dele com ninguém, né? Então ele que Deus, na sua sabedoria, ele traz certas estações. Com certeza. Onde existe uma visitação e ele permite que a gente viva coisas, né? Determinadas coisas. E como um pai que tá brincando de esconde-esconde com o filho, né? Dá uma escondida para que a gente possa buscar. A glória de Deus é esconder e a do homem exatamente. procurar. Então tem todos esses fatores aí. Exato. Uma coisa desse lance que você falou de reconhecer quando a coisa não tá dando certo. Eu gosto do que a Bíblia fala, que Davi tinha 39 mil homens à disposição dele. Ele poderia ter continuado obstinado ali. Peraí, eu tenho ainda 38.999. Exato. Morreu só um, vamos lá. Né? Mas ele entendia muito sobre o Senhor. Ele sabia que, poxa, o que eu tô querendo fazer é uma coisa boa. Se Deus, em sua ira, feriu alguém, deixa eu parar, deixa eu reconhecer que não deu certo. E eu fico imaginando Davi, que era acostumado a voltar pro seu palácio, vitorioso, voltar de cabeça baixa, triste. A Bíblia fala desgostoso. Desgostoso e falando assim, caramba, que vergonha que eu vou passar agora. E falando, gente, Deus matou uma pessoa lá, a glória não veio agora. E foram 3 meses, né? Então foram dias, né? Buscando orientação e esperando um sinal de Deus, né? E eu acho muito interessante que o sinal de Deus para que a glória pudesse voltar é que uma família estava sendo abençoada por Deus. Alguém cultivou a presença de Deus em casa. Exato. E aí eu queria partir para um outro lugar aí. Eu vi você falando assim, que é você, seu esposo, numa casa. De vez em quando você é mãe, de vez em quando você é esposa, daqui a pouco você é faxineira, depois você é compositora. Eu quero saber o seguinte, como que alguém, né, eu queria que você fosse bem prática nisso, consegue cultivar a presença de Deus em casa. Porque a gente está acostumado a pegar o nosso carro, a ir para uma igreja, a participar de uma conferência. E você que se ausentou dessa coisa por muito tempo. Sim. Né? Como que se permanece, né? Sentindo a presença, cultivando a presença, sendo alimentado por ela, quando parece que você está fazendo coisas simples da vida? Eu acho que tem algumas coisas que a gente pode olhar, assim, para mim funcionaram bem. Eu tinha um estoque. Então, no meu período de solteira, eu comia a Bíblia como ninguém. Então, eu tenho a escritura guardada na minha mente, no meu coração. Então, nos dias, por exemplo, que eu tô assim, que nem doida, que eu não consigo... Uma mãe de criança pequena vai saber. Você não consegue, tem dia que você não consegue entrar no quarto, fecha a porta e tranca a porta. Não existe tranca a porta, você não tranca a porta pra ir no banheiro. Você não vai no banheiro, você vai no banheiro com um de um lado. Falando, isso mesmo. Você vai do banheiro com um no colo aqui, o outro assistindo ali, e você fala, Deus, me ajuda aqui. Nem a porta você não fecha. E é uma estação, é uma fase, né? Não tô dizendo que isso vai ser o resto da vida, mas essa fase... Ela é importante. Jesus disse que bem-aventurado é aquele que recebe, né, um dos pequeninos. Quem recebe um desses pequeninos, recebe a mim. Se você receber um desses pequeninos no meu nome, você recebeu a mim. Então, quando os meus filhos chegaram em casa, tanto o John quanto o Samuel, esse era o verso do meu coração. Aquele que recebe um pequenino em meu nome, recebe a mim. Então, eu punha desse jeito, estou recebendo Jesus. Então, agora a presença de Jesus, que eu estava acostumada a buscar de um jeito, ela vai migrar. Eu estou recebendo um pequenino, eu estou recebendo a Jesus. Então, eu estou trocando a fralda, Isso tudo sobe como adoração ao Senhor. Mas na prática, eu acredito que muitas mulheres sofrem, não só... eu posso falar das mulheres porque é quem eu sou, né? Mas também eu acredito que se aplica algumas vezes aos homens. Então, eu vejo que muitas solteiras... Pessoas solteiras, elas não consagraram ao Senhor, né? A Bíblia diz que o solteiro cuida das coisas do Senhor. E de como agradar ao Senhor. Então, quando a gente não vive as estações certas do jeito certo, e o solteiro vive desesperado para casar, ao invés de viver... Desesperado por Deus. Em busca de agradar ao Senhor, né? Então, fazer o seu estoque. Quando ele casa, ele descobre que ele não tem mais o mesmo tempo que ele tinha antes. Ele não toma as decisões, vou sair, vou lá no culto. Não, às vezes você tem um outro compromisso. Às vezes a esposa, o marido, você tem que ficar checando a agenda de 2. Então, já muda a primeira dinâmica aí. Aí, quando chegam os filhos, muda mais ainda. Então, esse estoque, pra mim, foi essencial. Principalmente no primeiro ano de cada filho, ele é essencial. E eu sempre falo disso, né? O primeiro ano do John...
eu tinha uma meta de leitura bíblica de 15 capítulos por dia. Tinha dia que eu não conseguia ler 5 versículos por dia. Mas eu conseguia estar ali enquanto eu estava amamentando, estava orando, enquanto estava lavando a louça, né, que ficava da noite anterior, estava louvando, estava orando, etc. Então, acho que em primeiro lugar é fazer esse estoque, viver, aprender a viver a estação certa na hora certa. Então, você está solteiro, cuide de agradar ao Senhor. Você está casado? Mulher, cuide de agradar o marido. Marido, cuide de edificar, solidificar a sua casa com a palavra enquanto a esposa edifica, né? A Bíblia diz que é marido e esposa como Cristo é a igreja. Cristo lava a esposa, a Bíblia diz que ele lava a sua esposa com a água da palavra. Então, o marido devia estar apto a lavar a sua esposa com a água da palavra, enquanto ela edifica o lar sabiamente. E aí os filhos chegam, é outra estação. Qual que é a estação? É a estação do pai, a Bíblia diz em Deuteronômio 5:6, né? O pai, você vai falar da palavra do Senhor. Quando você levanta, quando você senta, quando você está comendo, quando você está andando, quando você está... Tudo. É o tempo inteiro. Então, tem hora que você não vai... A sua Bíblia vai ser aquela infantil. Você vai sentar para ler com seus filhos. Sabemos bem o que é isso. Não é? A hora de adorar... Que canção? Você acha que você vai colocar Daniel Alencar para ouvir, para adorar? Não vai. Você vai pôr 3 palavrinhas. Você vai pôr Minha Vida é uma Viagem. Sei lá, você vai colocar Ana Paula Valadão Kids, Aline Barros. Você não vai colocar o que você queria colocar. Mas isso também é adoração a Deus. Sim. E aí é o que eu me lembro do apóstolo Paulo, que pra mim, na prática, é o que eu costumo viver em casa. Ele diz, orai sem cessar. Aí a outra coisa que ele diz a respeito de si mesmo é, eu oro em espírito mais do que qualquer outra pessoa. Então eu tenho hábitos na minha casa que eu construí já de solteira, que é a oração em espírito em casa. Então eu tô sempre orando em línguas, meditando, né, na palavra de Deus. A segunda coisa é não permitir o pensamento. Porque se você deixar, você passa o dia inteiro pensando, né? Então, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, mas a gente pode orar sem cessar. Então, transformar pensamentos e governar pensamentos se tornar oração. Ao invés de você, poxa, o fulano de tal tá doente. O Senhor, alcança o fulano de tal. Senhor, olha, tá aqui. Nós estamos cozinhando uma comida. Ao invés de você ficar pensando no problema, tentando achar uma solução, você tá orando. Você tá colocando diante do Senhor. Muito legal. Então, isso tem sido na prática para mim. O dia que não tem como, óbvio, a gente vai organizar para que tudo gire em torno da presença de Deus, que a gente consiga sentar e fazer um devocional, sim. Mas vai ter dia que um menino vai precisar de atenção, o outro tá com febre, aí o outro tem um médico, e aí você tem que fazer o almoço, aí não deu certo. Normal, a vida normal acontecendo. E essa cobrança, eu acredito, principalmente em famílias nessa estação, ela existe muito nessa questão do eu preciso ir fazer a obra de Deus. Mas se a gente olhar bem para a história e ver que Deus está fazendo a sua obra em todo o mundo, Ele não está fazendo a sua obra só nas 4 paredes do que a gente chama de igreja hoje, do prédio da igreja, vamos dizer. Então nós vamos descobrir que nós temos discípulos dentro de casa, estão olhando para nós. Os nossos principais discípulos. Principais, mais importantes discípulos, nós estão lá. Então não tem obra mais excelente do que essa, nessa estação. Talvez vão ter pessoas que vão estar vivendo ainda dupla, tripla jornada, trabalha fora, tem filho pequeno, tem casa, tem igreja, tem etc e tal. Eu tiro licença, eu tenho filho, eu tiro licença maternidade, inclusive do ministério. Os primeiros 6 meses, eu tô de licença maternidade. Eu estou para dedicar aos meus filhos, tanto ao mais velho que vai sentir a chegada do mais novo, quanto ao mais novo. Porque eu acredito que é a estação, a gente precisa amar as estações que Deus coloca na nossa vida. Então, Eclesiastes fala disso, né? Eu acho que muita gente acaba se frustrando no seu relacionamento com o Senhor por não entender isso. Amar as estações e os processos. Exato. E a gente fica triste com a vida que Deus está nos proporcionando. A gente queria uma outra coisa, mas Deus está nos proporcionando aquela vida. Eu já tive muitas crises nesse sentido. Como você sabe, eu tenho a Laila, que tem paralisia cerebral e é uma criança cadeirante. Sim. E isso fez com que eu implodisse muito dos meus projetos pessoais em relação à banda, ministério, tantas coisas. Eu me lembro de ver, assim, de chorar vendendo mesa de som, guitarra, violão, bateria. Tudo virou fisioterapia, né? Tudo virou fisioterapia, tudo virou investimento na vida dela. E tive conversas seríssimas com o Senhor, né? Porque eu tinha outros projetos, eu queria estar lançando outros álbuns, fazendo escolas, conferências. Coisas mais importantes. Coisas mais importantes na minha cabeça, né? E fui muito confrontado por Deus e amadureci muito nesse processo até entender isso. O quanto que o Senhor ama a nossa obediência. Seja em cima de
de um palco que você está falando para um estádio com 40 mil pessoas ou trocando uma fralda. Exato. Essa fidelidade é muito importante. Eu cheguei a compor uma canção. Sobre a fralda? Sobre a fralda. É verdade. Pampers eu te amo. Agora, tipo, como assim? Não, ela ficou... Como é que começa? Chama Ordinário e Sublime. Entre 1000 fraldas por dia. Olha só. Monótona rotina, te procuro. Quem legal. sabe eu não te encontre aqui. Tu já lançou isso? Já. Olha só. Rememoro versos de menina, daquela Bíblia perdida que tanto li. E agora, quando foi a última vez que a vi? Só mais uma mãe divergente, com um filho ativo e contente, implorando mentalmente por um pouco de silêncio. Ouço mãe milhões de vezes e encaro aquela parede toda rabiscada de giz. Lá se foi meu perfeccionismo, esmagado meu egoísmo. Vou diminuindo enquanto eu te vejo crescer em mim. Limpo, arrumo, cozinho, não venço. Santifico-te esses momentos. E no fim de alguns desses dias me parece que enlouqueço. Mas os sãos não precisam de médico, sou eu que preciso de ti. Pareço insana, sirvo onde não há nenhum crédito, mas eu sei, não há trabalho em vão para ti. Então abraço bem forte, pois tu és meu suporte. Pela graça dou o que só de ti recebi. Estás comigo nesse invisível santo Deus que me vê nessa vida ordinária e sublime. E aí é baseada com Agar, vamos né? deixar aqui. As mães estão chorando aqui, ó. Chama ordinária e sublime. Não, tem que fazer. Faço Pix toda hora. Eu que levo pra escola. Pronto. Levo na cacunda pra jogar futebol. Vamos fazer também. Muito bom. Olha, eu vou deixar aqui o link dessa música, por favor, tá? Você que é mãe, você que é pai, você vai amar isso aí. É isso, porque sobe como adoração, né? Com Tem que certeza. subir como adoração. Uau, muito bom. Tamires, vamos falar um pouquinho com aquelas pessoas que estão no time de louvor da igreja local. Eles estão lá, eles são apaixonados por Jesus. Eu fui atraído por Jesus através da música. Uhum. Deus usou essa ferramenta, acredito que você também. Uhum. Quando foi que você se ligou que Deus estava te chamando para servir com a música? Que essa era uma ferramenta que Deus estava te dando? Olha, é maluco, mas foi a minha história, né? Não tem muito o que fazer. Não tinha nenhum músico na minha família. Ninguém cantava assim. Mas eu cantava desde pequenininha. E aí eu entreguei a vida para Jesus, né? Fui convencida pelo Espírito Santo. Com 4 anos, era fevereiro, escola bíblica dominical. Tu se converteu com 4 anos? 4 anos. Batizei com 6. Né, gente? Meu Deus, não, menina, é uma graça de... É que Deus sabe o nível da pecadora. Ele precisava me salvar cedo, antes. Né? Porque se ele me deixasse solta... Mas foi graça do Senhor, né? Pela sua misericórdia. Mas eu fui apresentada ao Evangelho. Fui convencida. Eu fui convencida. E não tinha quem me falasse o contrário. Eu tinha entendido que Jesus tinha morrido por mim. E ele tinha me religado a Deus, recebido a ira de Deus. E aí, no final daquele mês, na igreja que eu congregava, era uma presbiteriana. E tinha... Eles chamavam um show de talentos. E aí eu cismei que eu queria cantar. E aí eu nem tinha... Queria, sabe, quantos anos? 6? 4. 6 eu batizei nas águas. Mas aí com 4 anos eu fiquei no pé da minha mãe. Mas assim, era uma coisa que era o show de talentos, na época chamava assim, pra ver quem queria servir no louvor da igreja, quem queria servir, sei lá, em alguma área artística, aí vamos dizer, pra evangelismo de rua com teatro, que tinha muito e tal. E aí eu quis ir. E pedi pra minha mãe, o pessoal deixou, né? Aquela coisa bonitinha, fofinha, criança, né? Vamos deixar e tal. E aí eu fui e eu cantei uma música chamada Jesus Criança. Que o final, ela fala, quero ser também como Jesus. Aí o playback acabou e eu fiquei cantando. Quero ser também como Jesus, quero ser também. E ali, e pra mim é tão vivo esse dia. Uau! Que ali eu senti a presença de Deus, o Espírito Santo descendo sobre mim. Foi muito louco. E eu destampei de orar em línguas. Eu estava numa igreja presbiteriana.
tava sendo renovada na época. Eu saí correndo, chorando, orando em línguas, chorando. E eu sentia um fogo de Deus sobre mim, assim. E ali, eu tinha... A partir daquele momento, ficou vinculado pra mim a música com a presença do Espírito Santo. Então, sempre que eu ia... Não tava separado, assim. Pra mim, era... Vou adorar ao Senhor com música... E a presença do Espírito Santo está em mim. E isso vai ser um ciclo vicioso, entendeu? Que incrível. Então, o Senhor ganhou meu coração assim. Aí, por um tempo, eu não queria cantar. Até uns 10, 11 anos, eu não queria cantar. Porque aí, a família vai ficando empolgada, né? Foi me inscrevendo em show de talento. E não entrava na minha cabeça. Porque era show de talento cristão. E como é que você explica para uma criança? Ainda hoje não entra. Mas, como é que você explica para uma criança que, olha, a gente vai lá... Todo mundo vai cantar pra Jesus, todo mundo vai adorar a Deus. E um vai ganhar. E no final a gente vai dizer quem foi melhor. Não fechava essa conta pra mim. Você não conseguia aceitar isso? Não conseguia. E aí eu não queria mais cantar. Então eu não queria mais cantar, eu fui me inventar de fazer dança. Aí meu pai e minha mãe tinham me colocado em balé na época, tinha na escolinha e tal. Então eu falei, não, vou dançar. Porque de alguma maneira estava vinculado com a música ainda, né? Então eu queria dançar, desenvolver uma paixão enorme por dança e tal. Só que aí com 8 anos foi quando eu comecei a compor. E aí eu compus... Foi muito doido, assim, também. Irmão Luizinho, que me ajudou a compor a primeira canção que ele tocava violão. E aí, 2 canções, que foi O Senhor é Meu Caminho e a segunda, Fala Comigo. Que depois se transformou em Fala Deus, que tá no último álbum, penúltimo álbum. Então essa música com 8 aninhos de idade, você gravou, então. Você Fala, teu servo ouve, fala comigo e me ensina que caminho andar. A única diferença é que na música, quando eu compus, era Fala Comigo, vem ser meu amigo. E aí, como eu gravei ela 25 anos depois, praticamente, aí eu coloquei Fala Comigo, ô meu amigo. Porque, né, foi uma caminhada que ele tem já é amigo. Se apresentado, né? Então, mas E aí, você viu, eu estava falando de música que fica guardada, a gente ficou 20 e poucos anos guardando essa. Mas foi assim. E aí, era uma coisa que eu meditava muito na palavra, sempre aprendi a ler na Bíblia da minha mãe, então... Por causa dessa coisa que eu fiquei com as escrituras, a música ficou vinculada com fazer canções que constassem das escrituras, porque era uma... De novo, pra mim, ainda é hoje, né? É um círculo, assim. Impressionante como Deus, ele imprimiu uma identidade em você muito cedo, né? Foi. Nesse sentido. É o Senhor. Tudo eu olho na minha vida, assim... E é tão legal, porque não dá pra ter mérito nenhum, sabe? Que assim você fala, se que não fosse a mão do Senhor, eu não teria capacidade de fazer isso. Só o Senhor. Uau, Isso. Glória a Deus. Muito bom esse papo, quero te agradecer, de verdade. Foi muito edificado aqui. Espero que você também tenha sido muito edificado, tenho certeza que foi. Peço para que você possa compartilhar esse vídeo com alguém que você... lembrou enquanto você estava ouvindo. Nós falamos sobre música, falamos sobre maternidade, sobre fralda, sobre composição. Isso, começamos cantando uma música. E estou muito feliz de você estar aqui, Tamires. Também, obrigada. Queria que você, por favor, olhasse para essa câmera, que é a sua, e você deixasse uma mensagem de Deus para essas pessoas que estão nos ouvindo, algo que Deus colocar no seu coração. Sei que você é uma profeta de Deus. Deus te levantou para isso. Amém, glória a Jesus. E tenho certeza que esse podcast vai chegar em muitos lugares. Então fica à vontade, fala com as pessoas. Bom, a Escritura diz, de todas as coisas que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E eu acredito que esse momento na nossa história é um momento onde a gente precisa resguardar o nosso coração, não das pessoas, não de ser ferido, ou da igreja, ou de qualquer coisa assim, que as pessoas hoje estão assim... Na desculpa de se guardar, elas se fecham para viver aquilo que é bíblico, mas de guardar o nosso coração, esconder o nosso coração no Senhor. E o salmista deixou um segredo para isso. Ele disse: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, meu convite para você é que você volte ao fundamento das Escrituras, é que você esconda a palavra do Senhor no seu coração para que ele fique bem guardado, né? Para que você seja aquele que habita na sombra do Onipotente, enquanto o Onipotente está habitando em você, e que pela sua palavra, né? Ele vai lavando, como disse a Escritura, que o Senhor lava a sua noiva, a sua igreja, com a água da palavra. Então, meu convite é: volta para a palavra do Senhor, esconde a palavra dele no seu coração, porque o seu coração é enganoso e você precisa guardá-lo no Senhor. É isso. O Senhor te abençoe, Maranata.
Amém. Obrigado, Tamires. Deus Obrigada abençoe aí, você aí, meu gente. Foi um prazer estarmos juntos. Se inscreve no canal, ativa as notificações, envia para alguém e estamos juntos. Não se esqueça de estar com a gente na Escola Abapai. O link está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, Deus abençoe.